os filósofos já falam que a gente está numa época da pós-verdade. Porque tudo pode ser falsificável, né? Da onde você recebe informação? Você tem deepfake, você tem, né, por exemplo, o Google Maps, você já não sabe se aquele lugar existe de verdade. Sim. Isso que eu estou falando já foi pego, assim, por exemplo, em local de conflito bélico. O Google, naquela região, não mostrar uma bomba, o efeito de uma bomba, ou o contrário, entendeu? Dependendo da narrativa, eu posso mostrar, por exemplo, politicamente para mim é interessante mostrar que a Amazônia tá pegando fogo. Perfeito. Você, entendeu? Parece que tá pegando fogo. Então, você já não sabe mais. Você fala assim, da onde que eu tenho uma fonte segura de informação? Isso, ponto 1, muito sério, né? Você fala assim, cara, aonde que eu vou para ter informação? Onde eu me balizo? Da onde que vem minha realidade? Então, assim, já tem simulação minha, tua, da voz. Eles têm tecnologia para fazer perfeito, é indistinguível, né? Já é antigo, acho que foi, sei lá, 2019, uma daquelas apresentações que eles fazem, isso foi na época do Google, né? Mas a Apple fazia também, né? E foi acho que é o Sundar Pichai lá, ele pegou um app do Google que era de simulação de voz, e ele apresentando, né, publicamente, ele falou, então vamos usar essa simulação. Ligou para um cabeleireiro, um salão de cabeleireiro, falou com a atendente, e a atendente conversou com a inteligência artificial sem saber que era uma inteligência artificial. Primeiro, assim, eticamente já completamente errado, né? Como que você... eu vou estar conversando com um robô e eu não sei que é um robô. Tá mentindo, está se passando por um ser humano. A pessoa o robô marcou um horário no salão, e eu atendi do outro lado, não pode vir, sem saber, desligou, e eles rindo lá, que legal a tecnologia. Então... Uma galera assim assistindo. Uma plateia, inclusive, assim. O que eles ficaram impressionados, desculpa te cortar, foi que a pessoa que atendeu tinha um sotaque que quase não dava para entender o inglês dela, mas a inteligência artificial conseguiu entender perfeitamente. Então, assim, isso já é né, essa questão, vamos dizer, um pouco mais abstrata, assim, né? De cultura, do pensamento e tal. Outra questão é o que você falou fisiologicamente, né? Tem um cara chamado Noel Harari lá, que é um filósofo ligado ao Fórum Econômico Mundial. O cara tem um livro chamado Homo Deus, ele tem vários livros e tal, mas eu particularmente não gosto discordo de tudo que o cara fala. Mas ele fala assim que hoje em dia a nossa economia é baseada em commodities e no que a gente... produtos e serviços, né? Ele fala, a economia do futuro vai ser baseada em mentes e corpos. Você fala, ele fala, em breve, com a tecnologia que a gente tem já, a biotecnologia, a nanotecnologia e a inteligência artificial, isso vai convergir e a gente vai poder mudar a natureza humana. Então, se você quer trocar de corpo, você vai poder trocar de corpo. Se você quer mudar, entendeu? É isso. Como se fosse uma liberdade. O ser humano... Mas ao mesmo tempo fala, não, você não vai... No corpo que você nasceu, que você tem a tua essência, a tua identidade, você vai se libertar disso. Mas você simplesmente vai deixar de ser humano. Esse que é o negócio, né? Eles vendem só como se fosse uma liberdade, né? Você pode ser o que você quiser. E já estão condicionando as novas gerações no metaverso, né? Na realidade virtual. Eu posso ser um golfinho, eu posso ser um ET, eu posso ser... Né? Tá no virtual. Mas em breve... eu sei que parece loucura o que eu tô falando. Não, de forma alguma. Assim, e tem uma questão que, né, o Jeffrey lá, o Hinton, é uma das coisas que ele fala também. Tem um perigo assim, se você, por exemplo, né, se a gente mudar o teu genoma, que é uma combinação do teu pai e da tua mãe, né, e a gente vai retrocedendo nos teus antepassados, mas é uma linhagem que remonta à história, né, todos nós. Né, se eu estou hoje vivo aqui, porque eu tenho ancestrais que lutaram, sei lá, com tigre de dente de sabre para eu estar vivo hoje aqui, né? Inverno, fomes, tudo. Você pensa, cara, quantas gerações e gerações até a gente estar aqui presente, né?
A partir do momento que eu permito mudar o meu genoma, cara, a próxima geração já deixa de ser humana, cara. Sim. Então, quando a inteligência artificial tiver essa capacidade, né? Porque, por exemplo, né, o Trump, na primeira semana dele, ele fez uma reunião lá na Casa Branca que ele chamou o Sam Altman do OpenAI, chamou o Larry Ellman, que eu falei do Oracle, chamou outro cara do SoftBank, que eu esqueci o nome dele, para apresentar um projeto chamado Stargate, um projeto de 500 bilhões de dólares, onde iria unir inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, né? Nessa convergência, e o Larry Ellman falou assim, a gente vai fazer vacinas individualizadas para cada pessoa, individualizadas, porque, né, eles vão coletar o teu material genético e eles vão fazer especificamente para você, mas o que? Essa vacina, de novo, vai ter a capacidade de mudar basicamente o teu genoma, a síntese proteica do teu corpo, né? A proteína spike, lá, todas aquelas coisas. Vai dentro da tua mitocôndria e vai mudar como que o teu próprio corpo reproduz célula, né? Perfeito. A partir do momento que, cara, se isso mudou em você e você tem um filho, o teu filho vai estar mudado. E o teu neto e o teu bisneto, e é irreversível. Você vai mudando a raça humana. Exato. Então, de novo, cara, eu acho que, né, o ser humano brincar disso, cara, é muito complicado. Pelo menos na literatura e na ficção científica, que cada vez deixa de ser ficção, mas todas as vezes que o ser humano, a gente pensa nesses tipos de no resultado dessas coisas, é sempre negativo, cara, porque a probabilidade de dar errado é muito grande, cara, é muito grande, né? Então, assim, eu acho que, de novo, eu uso tecnologia, eu uso, mas sempre de uma forma consciente e crítica, assim, para que ela, no máximo possível, que ela não me use, para que eu use ela, entendeu? É aquilo que a gente estava conversando até antes de começar a gravar, né? Já existe hoje em dia isso, a necessidade da gente educar o nosso algoritmo. Daqui para frente a gente vai ter que começar a educar as ferramentas de AI que a gente utiliza e sempre tá com o pé atrás. Sempre tá cada vez mais consciente e não consciente de deixar, isso aqui vai fazer por mim. Vai no comboio, né? Não. Eu vou utilizar isso daqui a meu favor até certo ponto, mas sempre tá com o pé atrás, entendeu? Então, porque, de novo, né, a gente vai vivendo a nossa vida, né? Tanta coisa você está preocupado com, né, com o trabalho, né, o filho, a escola, o boleto que eu preciso pagar, eu preciso trabalhar, e a gente no dia a dia vai interagindo, né? Sem ter essa percepção. Sem saber até que ponto que de repente tá manipulando meu comportamento, está influenciando meu comportamento, né? Em 2018, né? Eu tô trazendo alguns dados aqui só para não falar que parece que eu tô tirando da minha cabeça essas coisas, né? Vazou um documento interno eu não lembro se era, acho que é do Google também, chamado Selfish Ledge. E falava exatamente que já naquela época que eles tinham essa tecnologia de criar basicamente um avatar de cada usuário, baseado nos todos os dados que estão sendo coletados constantemente, né? Tanto que falam que hoje o dado é o novo petróleo, né? Que a economia gira, né? As grandes empresas, elas trabalham com dado, né? As maiores empresas, então. Então, e as pessoas achavam no início que era simplesmente uma questão econômica, tipo, a gente, né, você falou de alguma coisa, aparece um anúncio lá no teu celular, né, que ele tá te ouvindo e aparece. Isso é o mais superficial, né? Porque o que eles falam, né, no documento é exatamente essa capacidade de colocar uma necessidade em você que você não tinha antes. Perfeito. O que você está então, querendo dizer não é que ele prevê o que você precisa, é ele criar uma necessidade em você. Exato. Porque ele já vem manipulando. Exato. Então... É um sistema. cara. E tudo isso
é pensado. Daí você vê, por exemplo, né, o cara que cofundou o Meta, né, com o Mark Zuckerberg, que me fugiu o nome dele agora. Acho que é Sam alguma coisa também. E tem entrevista dele, né, na internet, ele falando assim, meus filhos não... Eu vi isso. Meus filhos não têm celular. Acesso, Por quê? Porque eles contrataram neurocientistas para fazer o mais viciante possível, né? Para fazer com que realmente tenha descarga dopaminérgica, né? Que a pessoa fique o mais tempo possível no aplicativo, Sim, né? sim. Então, não é de graça, né? Nada de graça, assim. Os caras... Né? Essa questão de prever que você falou, isso é da década de 90. Hoje em dia não tem nada prevendo mais o que você precisa. Ele vai criar algo, um desejo em você. Exato. Quando eu estudei marketing, me formei há muito tempo atrás, a gente estudava um caso do Walmart da década de 90, que o pai começou a receber... A filha dele começou a receber cupons do Walmart a filha dele tinha 17 anos, ela começou a receber cupons de oferta de fralda para bebê. E, entrou em contato com os caras. Isso aqui é um absurdo, cara. Minha filha tem 17 anos. Bom, beleza, a gente vai parar de... Aí deu umas 4, 5 semanas ele entrou em contato, queria pedir desculpa, minha filha, ela tá grávida. Então eles já tinham um sistema de prever coisas há 30, 40 anos atrás. Isso hoje numa em dia época não tá que, prevendo. cara, o advertising, né, a publicidade tava na TV, tava no rádio, tava na revista, tava num outdoor. Hoje em dia tá na palma da mão. Ele tem acesso à tua cara e o que você tá falando, cara. Exato. E de novo, né, tem acesso ao comportamento. Nesse caso, né, ele sabe se tá namorando, se não tá, ela sabe se foi pro motel, se não foi, sabe se o cara comprou pílula do dia seguinte e não comprou, sabe se a menina comprou um teste de gravidez. Entendeu? Exato. O horário que acorda, porque já pega o celular, cara, o horário que vai dormir. O nível de controle, né? E imagina, quando tiver no corpo, o cara vai saber se já tá, se, por exemplo, tá grávida ou não, porque já vai ver os hormônios, né? Perfeito. Então, sei que pode parecer, cara, mas não é distante, assim, por isso que eu falo 2030, cara, Você acha que eu acho que é muito mais próximo, né? Outra coisa, nas eleições do ciclo eleitoral de 2014, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano, que foi a primeira eleição do Trump. Foi. Acho que foi 2014 ou 2016, não lembro agora. 2016. Lá nos Estados Unidos eles têm as primárias, tem os dois partidos, né, republicanos e democratas, e eles decidem quem vai ser o candidato à presidência, né? Então é basicamente uma eleição dentro do partido, né? Então passa na TV, você vê os debates entre os candidatos de cada partido, né? E nos democratas tinha um cara chamado Andrew Yang, que ele apareceu do nada, era um cara do Vale do Silício, nunca foi político, mas por quê? Usaram ele simplesmente para popularizar o tema da renda básica universal. Nunca ninguém tinha ouvido falar isso nos Estados Unidos antes, mas o propósito é esse. Obviamente o cara não tinha a menor chance, né? Não, o propósito foi esse. Vamos botar um cara aqui, durante os debates, a gente falar sobre renda básica universal e as pessoas ouvirem renda básica universal. Porque esse era o plano. Ele já tinha o quê? A gente já tem a automatização, isso eu falo muito no Caos, no meu quadrinho. A gente precisa reduzir a população, a gente não tem necessidade de mão de obra mais, a gente já tem tecnologia para os robôs fazerem as coisas. Primeira vamos dizer, utilização disso foi em fábrica, indústria pesada, indústria automobilística. Agora isso está vindo para os outros setores da economia, né? Terceiro setor, né? Já tem médico sendo substituído por algoritmo, né? Então você tem dos dois lados o algoritmo, software, e você tem o robô físico, tá? Essas duas coisas impactando várias classes profissionais. Então, motorista de tudo está com dias contados. Motorista de táxi, de ônibus, de Uber, de caminhão, tudo está com dias contados. Né? Jornalista, advogado, tá? Tudo vai ser chat. Sim. E daí você fala, então colarinho
azul que eles falam nos Estados Unidos não é blue collar, que é o trabalhador braçal, e white collar, que é o colarinho branco, é o trabalhador de escritório. Sim. Qual que é o impacto na sociedade disso, cara? Se você pensa, peraí, acabou, não tem mais emprego, a gente vive do quê? Aí eles falam assim, renda básica universal. Renda básica universal. O Elon Musk falou sobre isso, né? Não, já estão popularizando. Olha, só vai ser o ócio criativo, você... Né? Você fala, peraí, mas muito da nossa identidade e do nosso propósito está no que eu faço, está na minha profissão, no que eu quero... Né? Eu não quero ficar em casa coçando e sempre fazendo o quê, né? E aí, olha o que o Noah Yuval Harari lá para mim psicopata lá do Fórum Econômico, ele fala a solução para isso, porque ele já falou, é o quê? É drogas e videogame. O cara literalmente falou isso. Drogas e videogame. Então, peraí. Você quer deixar então as pessoas dopadas, um zumbi preso no jogo? E a vida, cara? E a vida? Propósito, e a vida né? Com a realidade, entendeu? Então, tem gente, cara, que infelizmente, quando a gente começa a pesquisar um pouquinho disso, ler um pouquinho, você lê os livros que eles escrevem, a cabeça dessas... Tem uma elite, que esse é o tal da tecnocracia, né? Sim. Na verdade, começou como um partido na década de 30, no século passado, né? O avô do Elon Musk era do Partido Tecnocrata no Canadá, mas começou na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que eram os caras assim, olha, democracia é um modelo ruim, porque né, o povo, as pessoas escolhendo, não, as pessoas não sabem de nada. Nós que somos a elite, nós somos os cientistas, nós que temos que mandar. Nós que somos engenheiros, nós que somos... Então, eles já, naquela época, falavam assim, a gente vai criar uma sociedade onde nós vamos liderar, vamos conduzir. E, na época já, hoje o que a gente chama da tal da pegada de carbono, que eles estão vendendo para a gente, vamos salvar... Eles falavam assim, a gente vai medir o consumo de cada pessoa e o limite que a pessoa vai ter de consumo em joule. A medida energética que eles usavam era joule. Então, fala assim, a gente vai, por exemplo, o que você tem, desde quanto que custou para fazer a tua camisa, toda a cadeia produtiva, quanto que ela representa em joule. Entendeu? A gente vai te dar uma cota, você vai ter X por mês de joule para consumir de qualquer coisa. Seja de transporte, seja de entretenimento, seja de vestuário, seja de alimentação. Então você fala assim, cara, peraí, que sociedade é essa onde eu não sou eu que trabalho, ganho meu dinheiro, eu decido o que eu gasto, como que eu gasto, se eu quero torrar tudo numa coisa, o problema é meu. Sim. Mas essa sociedade, cara, é completamente totalitária nesse sentido, entendeu? Que eu não tenho liberdade nenhuma. Porque os caras vão estar monitorizando o que eu como, o que eu compro, o que eu visto, como eu gasto meu dinheiro. E numa economia digitalizada, né, como essa da renda básica universal, o dinheiro passa a ser... ele expira. Eles podem falar assim, olha, a gente vai te dar um X aqui, você vai ter que usar em um mês. Você não vai, vão tirar meu poder de compra, de economia. Eu não consigo mais economizar. Se eu falar, eu quero comprar essa caneca, ela custa 10 mil, eu vou economizar 1.000 por mês, em 10 meses eu compro. Não, porque o teu dinheiro vai expirar, então eu nunca vou conseguir comprar. Você está entendendo? Se eu desobedecer o que eles falam, não, então o teu dinheiro é bloqueável. Vocês estão entendendo? Então, assim... E vem aquela questão de monitoramento da sociedade também. Sim, é o que, por exemplo, durante a pandemia, né, os caminhoneiros lá no Canadá se manifestaram contra o Justin Trudeau. O que eles fizeram? Já fez um teste, basicamente, né? Bloquearam as contas deles. Alguns inclusive, eles perderam os caminhões. E não só isso, eles fizeram uma vaquinha, né? Pessoas da sociedade para apoiar os caminhoneiros, porque os caras estavam no frio ali, aquele inverno canadense, semanas ali, né? Fazendo uma manifestação, precisavam, obviamente, comer e tal. As pessoas começaram a fazer vaquinha. O governo foi atrás das pessoas que fizeram vaquinha, para também bloquear a conta das pessoas. Isso é bizarro, cara. Então, cara, é o controle máximo. É esse controle, né? E uma coisa que você falou também do Elon Musk aí, da
da questão do pai para ele, e ele já deu uma entrevista justamente falando, então aqui a gente está trazendo o aberto, que ele fala da questão da mudança genética. Então, é assim, eu tenho que ter filhos super inteligentes, super dotados, então ele faz todo esse mapeamento. Sim. E aí tem a questão da mudança genética, inclusive que a gente vai chamar uma doutora do Paraná, que ela vai falar sobre essa questão, que já está ocorrendo muitas mudanças genéticas pelo mundo. Não, e vão vender isso, cara, positivamente. Então, por exemplo, claro que, né, com essa questão toda de alimentação que a gente tem visto, né, a queda da taxa de testosterona nos homens, né, a diminuição do esperma na população, né, muitos bebês já são hoje de inseminação artificial e na hora da inseminação muitos médicos já oferecem isso, falam assim, olha, você quer olhos azuis, você quer como o teu bebê, um custom made, né, que já é, de novo, muito perigoso, porque imagina numa sociedade onde quem tiver dinheiro para fazer isso, vão, no fundo, acabar criando uma diferença social, de castas sociais tão distantes que a ascensão social vai ser impossível. Não interessa o quanto mais se estudar, porque geneticamente, né, tem aquele filme Gattaca, que é um filme um pouco mais antigo, já geneticamente você não vai conseguir competir no outro. E aí, imagina os pais, né, pais às vezes não esclarecidos, quando começar essa corrida, essa competição, falam assim, não, mas eu vou ter que adotar isso, porque eu não quero que meu filho fique para trás. Então eu vou ter que, entendeu? Sim. Esse efeito em cadeia, assim, fala assim, é o que, da mesma forma como eles estão usando a nível nacional para falar, não tem como a gente barrar o avanço da ciência, da tecnologia de inteligência artificial, porque, por exemplo, a China tá indo. Perfeito. Então a gente tem que fazer também, porque a gente não pode ficar atrás da China, entendeu? Aí fica o efeito manada, fica essa dialética, assim, de jogando um contra o outro, e a agenda que eles querem vai avançando, né? Então, novamente, né? Para mim, cara, isso tem um livro do C.S. Lewis, né? Que é um autor, um pensador aí muito importante do século passado, né? Aquele cara que escreveu a Crônica de Nárnia, né? Mas esse é o mais conhecido do pessoal, mas ele tem vários outros livros. Ele tem um livro chamado A Abolição do Homem, que ele já, ligado nisso, né? Já no século passado também, ele já falando, cara, tem grupos aí que, nesse afã de levar o homem a uma perfeição, a esse estado pós-humano, na verdade vai acabar abolindo o próprio homem. Você vai deixar de ser humano, né? E para virar o quê? Essa é a pergunta, né? Porque eles vendem, né, o conceito, quando você vai ver esses caras, né? O Noivo Harari, né? Tem um outro cara chamado Hugo Degares, que também é um outro psicopata, né? Quando você vê o perfil desses caras, você vai ver a biografia, você fala, cara, mas os caras eles não têm apreço à vida humana, entendeu? Sim. Então ele fala, não, ele vê o homem como uma coisa ruim, como uma coisa porque envelhece, que, né, eles não veem, cara, que isso é parte da vida, que existe a beleza disso, né? É antinatural. Então eu falo assim, não, a gente tem que vencer a morte, das grandes coisas do transhumanismo, né? É isso, nós vamos tratar a morte como se fosse uma doença, né? E a gente vai permanecer aí imortal. Parece piada, mas, por exemplo, né, o Peter Thiel, que foi cofundador com Elon Musk do PayPal, né, que é também dos barões do Vale do Silício, o cara tem startup disso, de troca de sangue, chamada ambrosia, de infusão de sangue de jovem. Pro cara, entendeu? Então os caras estão buscando, eles acham, não, a gente quer ser imortal, entendeu? E aí você pode entrar numa questão até metafísica, assim, sabe? Dos caras quererem literalmente brincar de Deus, assim, sabe, né?